Olá, pessoas! Mais uma semana aqui de Política da Terra, com uma voz completamente zoada. Já deixo registrado aqui, se por acaso... Admito que seu fim de semana deve ter sido excelente. Até o Flamengo me passar a raiva ontem, tava indo muito bem, por sinal. Excepcionalmente bem, julgo dizer. No entanto, nada é perfeito. Aquela miséria daquele time tinha que perder daquela forma. E aí estamos com... E aí você ficou lá assistindo um pênalti, depois outro pênalti. Sabe o que eu gosto? Eu sou mais do que eu gosto do pênalti, cara. Ah, bom. Fico feliz, viu? Fico feliz. Gosto do pênalti. Assim. Agora, só um adendo também rápido. Nosso amigo Paulo Henrique aqui veio falar do Atlético, né? Perdeu os 2 jogos pro Vila, viu? Mas não tem nenhum vilanovense no jogo de apostas. Então, por enquanto, tá Teve tranquilo. alguém que veio aqui que era vilanovense. Não, teve o vereador William Veloso, mas ele não fez parte do book de apostas. Pois é. Falei pro Paulo Henrique, encontrei ele no fim de semana. Falei, amigo, você quer desistir da aposta? Ainda dá tempo, porque meu Goiás, ó, já tem polpa. 3-0 ontem. Falaremos disso em breve. Mas, retomando aqui o nosso papo de política, que é para isso que estamos aqui. Se você não me conhece ainda, professor Marcos Marinho, ao meu lado... Vitor Monteiro. E ali, nos bastidores, Marcione Barreiro, o homem das picapes. Hoje, para falar sobre política por um viés diferente, duplamente diferente. Primeiro, porque nós vamos falar de bastidores da política. Falar do marketing político, da assessoria política. E segundo... por fugir um pouco do estereótipo, né, desse ambiente tão masculinizado, vamos entrevistar uma consultora de marketing político, uma assessora política. Podemos dizer que é marqueteira? Rapaz, aqui não gosta do termo marqueteiro, mas então dá pra ela, né? Márcia de Castro, seja bem-vinda ao Política da Terra e já pode responder ao Vitor. Você gosta de ser chamada de marqueteira ou não? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não gosto, tá? Então já cancela o termo. Eu vou te falar por quê. A comunicação política hoje, com as redes sociais, é difícil você dizer, eu sei que tem, tá? Mas é difícil você dizer assim, eu faço só marketing político. Porque marketing, o professor está aqui para falar, ele tem as diretrizes bem estabelecidas do que você faz. Hoje, fazendo assessoria política, inclusive em planejamento, fazendo só o planejamento, mesmo que você não vá fazer o técnico ali, o operacional, mas você vai numa onda de social media, você vai numa onda de comunicador, você vai numa onda... Você tem que escrever bem para você fazer um roteiro bacana. Então, você faz muita coisa e é como se o marketing político virasse um outro tipo de comunicação, com um pouco de cada coisa. Por isso que é difícil você falar que a gente faz marketing político. Você é um marqueteiro? Tem marqueteiros que fazem só isso. Eles montam equipes inteiras e fazem marketing político. É 100% estratégico. No meu caso, eu faço um pouco do estratégico, um pouco do operacional, porque as realidades no Brasil da assessoria política, elas são muitas. E a gente tem uma fantasia de achar que todo político tem muito recurso para fazer comunicação, e não é verdade. Mas não é verdade mesmo, né? Não é. Quando você vai para dentro, você entende como existem políticos que têm mais recursos, e tem políticos que não têm recurso nenhum. E você tem que se virar fazendo comunicação para essas pessoas também. Eu tive um professor, só pela essa fala, que eu tinha um professor saudoso, Carlos Maianelli, que ele falava que não é bom falar marqueteiro. Por quê? Porque ele falou que marqueteiro, né, esse sufixo "eiro", ele tem um pouco de pejoração. O que quem trabalha com marketing político ao ponto de estudar, de pesquisar, é marketólogo, é a pessoa que estuda o marketing político. E marqueteiro teve com marreteiro, com picareta, que é o que a maioria da galera é também. Tem muito marqueteiro. Quando a gente fala marqueteiro, me remete muito ao cara que vai trabalhar em campanha. Que vai chegar ali e também, como você disse, campanhas grandes, né? Que o cara só vai estar ali para montar uma estratégia, montar a equipe e tocar o barco. Muito bom. Quando você fala de pessoas que fazem comunicação para campanhas, existe também a comunicação que é um pouco diferente da comunicação de mandato. Então, a comunicação eleitoral, ela é bem diferente de uma comunicação de mandato. Muita coisa que você pode em um, você não pode em outro. Muitos elementos que você utiliza em um, você já não utiliza em outro. Por isso que existe também o que eu chamo da decepção do primeiro mandato. Existe uma decepção. Inclusive, muita gente que vem da campanha, que estava ali com o candidato, com a candidata, e vem-se junto, ele fica esperando, sonhando, entrar na Assembleia Legislativa, entrar na assessoria da Câmara Municipal. E é muito claro, eu que já faço isso há 11 anos,
como as pessoas se decepcionam, porque não tem a emoção de uma campanha, né, professor? Não existe o ritmo, é completamente diferente. A não ser que você trabalhe pro Bolsonaro, porque aí você faz campanha todos os dias. Aí é só campanha, você não faz comunicação de mandato. Não, e também tem o seguinte, é muita emoção, né? Todo dia tem emoção. Aí excede, né, o limite da razoabilidade. Não falta emoção. Mas é interessante, Márcia, por você ter essa visão dos dois ângulos, né, da comunicação política, que é a pauleira de uma campanha, e eu quero que você fale pra gente como é ser mulher e participar de campanha, porque a gente já entrevistou aqui algumas vereadoras, a gente tá na política, mas essa percepção de ser ali as protagonistas, né? A gente é bastidora, a gente é backstage. Então a mulher fazendo campanha política, que é um lance muito pauleira, e quem nunca fez campanha, gente, saiba, fazer campanha é pauleira, e também a pegada dentro, né, das assembleias, das câmaras municipais, que tem aí uma dinâmica totalmente diferente, mas que se mantém como um ambiente muito masculinizado também, né? Fazer campanhas, eu vou te falar, você quer a visão da mulher, da profissional que é mulher, num meio que é masculino, né? Quando a gente fala do machismo, eu tenho uma visão de que o machismo não é só uma coisa que um homem pratica ou uma mulher pratica, que a gente sabe que tem muita mulher machista, mas é um sistema. Às vezes você é apoiador de uma mulher e você vê o machismo ou pratica sem nem perceber, porque você está no sistema. E uma coisa que eu sempre falo com as pessoas sobre essa questão do machismo é o seguinte, se você não percebeu, não diga que não existe. Porque você não perceber é uma coisa, você está aberto para ouvir quem percebe. Você dizer que não existe é complicado, porque você não sentiu. Então, assim, dentro da política, para fazer o que eu faço, a gente enfrenta, eu e todas as pessoas que são mulheres que fazem o que eu faço, nós convivemos com esse sistema todos os dias. Então, assim, já é uma coisa que a palavra acostumado é ruim dizer, né, que você é acostumado com uma coisa, com um sistema que te diminui, mas nós sabemos que faz parte do jogo, estamos aqui conscientes, eu gosto de pensar dessa maneira. Você criou a sua forma de se blindar e lidar com isso. A minha forma de blindar com isso. Então, eu sei, você aprende a lidar com homens, né, com todo o respeito, impondo respeito também, sabendo que com as dificuldades. É como se nós dois estivéssemos na mesma caminhada, mas eu carrego um saco de cimento nas costas. Então, assim, nós estamos na mesma caminhada, né? Existe uma igualdade que a gente fala assim, do que é legal, mas na prática é diferente. Em especial, por a mulher trabalhar mais, ela precisa provar mais e a mulher ela nunca tem o emprego que ela tem, ainda mais na minha área, ela tem 2 empregos. Um emprego é o que ela faz e o outro é ela conseguir convencer as pessoas do porquê ela está fazendo aquilo. Então, sem brincadeira, às vezes a sua garganta dói de explicar por que você está pedindo aquilo naquele momento. E é uma coisa que você, observando os seus colegas, você vê que não precisa tanto a presença. Quando é natural para um homem que é político, a presença de outro homem já o convence de que ele deve fazer aquilo porque sim, a mulher não. Ela tem que estar toda hora. E aí, às vezes, eu observo também o sentimento da arrogância. Isso pode parecer arrogância, mas a gente falando, porque o conhecimento, você começa a identificar a partir do momento que você teve acesso ao conhecimento. Você começa a identificar por que as mulheres repetem tanto o que elas são, a formação delas, as experiências dela, por que ela está fazendo aquilo. Para que ela pare de ser questionada, porque o questionamento é muito maior. Então, você tem que falar como tem que ser feito, para isso você estudou muito, você tem que convencer as pessoas em fazer aquilo. E aí, quando não fazem e começa a dar errado, pela prova, as pessoas começam a acreditar em você. Então, é um caminho bem mais longo e mais sofrido também. E muito mais cansativo, né? Muito porque cansativo. O que deve dar de retrabalho nesse rolê também é terrível. Muito cansativo, muito retrabalho, muito convencimento, fazer porque sim, porque não, porque é ilegal, porque não pode. Quem te falou? Sabe? Quem te falou é terrível. Nossa, é o ET. Sim, Jesus abriu a nuvem e me disse, não faz. De onde você tirou isso aí? Eu lembro de um discurso que eu fiz, que foi um dos discursos que eu mais amei o resultado final. E eu fiz um discurso, dentro desse discurso, para um parlamentar, tinha um pouco do histórico da casa de lei em questão que ele estava inserido. E eu trouxe, porque cabia no momento. Eu trouxe algumas coisas, né, da importância daquela casa de leis, antes de estar ali, eu trouxe essas histórias.
E aí, quando ele pediu para que eu lesse, ele gostava que eu lesse, depois ele lia. E ele me questionou assim, nossa, mas está muito arriscado, tem muitas datas aí, tem que confirmar. Aí eu pensei assim, eu olhei e falei assim, está confirmado em sites oficiais, não precisa se preocupar. Não, acho que a gente tira. A gente não vai tirar, vai assim, porque ficou muito bonito assim, o sistema tá legal, você gostou, eu gostei, os colegas gostaram, então vai assim. E aí eu tive a oportunidade de estar no momento que ele fez o discurso. E para minha alegria, tinha uma pessoa ao lado que eu não conhecia. E ela olhou para mim e só fez assim, ó, nossa, que discurso bonito. Aí eu falei, isso é bom demais, nossa, né? Aquilo ali, você não precisa dizer que, nossa, que discurso bonito, nossa, poxa. Aí eu fiquei, nossa, que legal. Então, assim, você vê que a mulher ela tem que esperar alguém ver que aquilo ali realmente funcionou. É um trabalho muito doloroso. Mas, quando você ama o desafio e quando você sabe que você está num caminho de abrir caminhos, né? Porque uma coisa é você chegar quando alguém já abriu o caminho. É difícil também. Eu valorizo todos os profissionais, inclusive os meus colegas homens. Né? Eu não tenho esse problema, de forma alguma. Mas quando você sabe que você está abrindo caminhos com outras companheiras, você já tem que estar preparado para carregar um peso mais difícil de carregar. E isso é uma coisa que a minha mente já é preparada para isso. Então, eu sei que vai ser mais difícil. Eu tenho achado bacana, eu ministro aula no MBA, lá em Brasília, no IDP, que é um MBA em... marketing político e comunicação governamental. Ah, não, meu sonho é fazer esse MBA. Pois é. Será que você me dá desconto? Mas eu não tenho como, eu sou só um Mas você conhece alguém professor. lá, a gente tá falando de política, você conhece alguém lá que dá o desconto. Não, alguém sempre conhece alguém. Então. Vamos ver se vai ter, não vai ter nova turma esse ano, né, porque a gente finaliza agora, eu até vou dar um módulo agora mês que vem, e aí, por sendo eleitoral, não tem. Sei demais, tô de olho nesse curso. Na próxima, quem sabe. E eu achei bacana a quantidade de mulheres fazendo o curso. Então, de fato, a gente já consegue perceber que as mulheres estão entrando mesmo nessa seara tanto da política mandatária, disputando, né, mandatos, quanto também da comunicação política, que eu acho muito válido, inclusive, porque quanto mais mulheres estiverem inseridas no processo, tem essa perspectiva de umas darem força para outras e criarem uma rede mesmo de suporte e até de alinhamento ideológico, eu penso. Eu acho isso muito válido, né, cara? Porque às vezes eu vejo, cara, homem fazendo campanha para mulher, o cara esquece que ele está falando de uma mulher. E tem diferença, por mais que, né, a gente tente atuar, né, e ver a política como um padrão talvez um pouco mais igualitário, mas há diferença. Você não pode descaracterizar a personagem, né, a mulher, que é um erro que a galera do marketing faz muito, né, Márcia? Esquecer que tá vendendo político e querer vender sapato. E aí vira uma porcaria a tal da comunicação. Vira e também o oposto. Você pensa, quando você tem uma pessoa da comunicação que te influencia, porque o comunicador político, o assessor, ele é isso, ele é uma influência direta, e você assessora um homem, que é a grande maioria no meio político, de eleitos, você também consegue ver a mulher dentro desse mandato. Porque o assessor político, ele tem o espaço para sugerir projetos. Por exemplo, já tem umas 3 vezes, os meus últimos 3 clientes, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada no perfil das pessoas que o seguem. E ali, a primeira coisa que eu falei, nossa, mas a maioria é mulher, e você não tem cor de mulher, você não tem projeto para mulher, você não tem uma leveza na sua identificação, você não aparece com muitas mulheres que não sejam da sua família, então o cara tem um público que ele não conversa com esse público. Né? Vamos pro técnico. Se eu tenho muita mulher que me segue, eu sou um homem, alguma coisa eu tenho que fazer para esse público, para segurar ele lá, para honrá-lo, né? Para fazer com que ele fale de mim de alguma maneira. Então são perfis masculinos, com cores masculinas, com linguagem masculina, com aquela coisa um pouco mais seca, mas quem o segue, quem comenta, quem compartilha são mulheres. Então, nesse sentido também, você falou da mulher que faz comunicação para mulher. E eu estou falando da mulher que faz comunicação para um homem político, inserindo as mulheres dentro do mandato, da comunicação de mandato também.
Não, isso é bacana. Eu acho interessante que isso é bem transversal, né? Porque você pega político mais velho, nessa pegada masculinizada, e os mais novos também, né? Eu fico puto, que, renovação do quê, velho? Os caras fazem igualzinho os velhos tá fazendo. Não e ainda nada. Entrou com indicação do velho. E até pior, tá? Eu observo isso e me assusta um pouco, como nós estamos numa geração dos extremos, né? Você tem perfis muito jovens mesmo, que estão estourados, mas numa linguagem muito radical mesmo. E isso, de alguma maneira, encanta as pessoas, né? Mas é uma questão de geração. Na próxima, você pode ter certeza que essa linguagem já vai estar desgastada, porque sempre foi assim. Uhum. Você pode observar as gerações como elas são. Quando você tem uma geração muito rígida em relação ao discurso, muito extrema, a próxima ela já tende a estar desgastada, ela já chega desgastada desse discurso. E nós estamos nessa geração de discurso de gente muito nova, mas de discursos muito duros. Não, é interessante a sua fala, Márcia, que a gente pode fazer aqui um recorte histórico, né? Pensa, bom, a minha geração, eu sou de 78. Então eu cresci na década de 80, que é uma década pós-ditadura, onde era uma fritação geral. Fritação isso. Punk. A galera depois da década de 90, começo de 2000, que pegou aí mais ou menos o final da minha adolescência, minha juventude, já é uma galera que hoje você percebe bem mais conservadora. Uhum. É tipo aquele negócio, né? Putz, estava fechado demais... Galera despirocou total. Agora a gente deu uma fechada de novo, que deu uma amarelada, ficou esquisito. Porque até tava comentando esses dias, você pegar, abertura de novela, bicho, da década de 80, 90, se passar hoje, o povo morre. Eu sempre brinco sobre... eu falo assim, gente, quando alguém fala, nossa, que absurdo, mas criança... isso. Eu até falo pra minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos. Aí eu falo pra ela, quando ela fala, nossa, absurdo, mãe, que a senhora viu que conteúdo tal levou... Como é que ela fala? Eu acho engraçado. No YouTube, quando desmonetizam... Foi derrubado? Foi tipo... Mas tem uma palavrinha que fala. Aí ela falou assim, então foi derrubado tal vídeo. Olha, eu falo, minha filha... Perdidos na Noite de Faustão, deixa eu te falar. Ali, o Código Penal, você faz assim, do que seria considerado crime 90, hoje. Né, SBT, as coisas que rolavam. Não, chacrinha. Faustão, eles estavam falando um monte de palavrão e uma mulher de biquíni passava aqui do nada, aleatório. Então, era uma outra comunicação, né? Naquele tempo, não era considerado errado. E eu, inclusive, acho ruim quando esse tipo de conteúdo é julgado hoje. Não dá pra julgar hoje. Sim. Muita coisa que a gente tá fazendo aqui hoje será julgado também. Nossa geração vai julgar. A gente lembra do Pânico, cara. O que era o Pânico? Pronto. E o Pânico tá aí há pouco tempo, né? Hoje seria 100% cancelado aquilo ali, cara. Isso é um absurdo. Né? Um absurdo do absurdo. Mas aí você tocou num ponto bacana, que é justamente tentar enxergar os acontecimentos, né, os fenômenos políticos e históricos com a lente daquela época. Porque se a gente for tentar julgar com as de hoje, não vai rolar. E aí eu puxo uma pauta aqui que acho que cabe legal nesse programa, que a gente tem visto, né, ultimamente na seara política, campanhas e até mandatos completamente focados em pauta moral. Uhum. E pauta moral, como a gente está falando aqui, ela é temporária, né? O que é a moralidade de hoje não é há 10 anos atrás, não vai ser daqui a 10 anos. Não é há 2 anos atrás. Pois é, e a galera despirocou em querer fazer só política em cima de pauta moral e às vezes esquece as pautas sociais que são tão importantes para ficar nessa punheta de pauta moral o tempo todo. Você vê que é um perigo muito grande porque você quer aproveitar esse momento. E isso faz parte do nosso trabalho, aproveitar o que está sendo falado hoje, né? Aproveitar o que está em alta hoje. Mas isso é tão volátil que nós estamos falando que em 2018 a pauta principal, eu vou falar principal em segundo lugar, por quê? Porque sempre a primeira pauta do brasileiro é a saúde, ponto. Então, tirando isso, a próxima, que é o que vai fazer a gente mudar o nosso discurso. Em 2018 estava aqui, foi um dia desse. O assunto principal que norteou as campanhas era a corrupção. Isso mudou tudo, sim ou não, nos resultados. Mas se aquela campanha estivesse acontecendo agora, já seria outro resultado, porque agora o brasileiro não se importa tanto mais com corrupção. Eu estou falando que não se importa, você está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando de números de importância, de relevância de temas. Ele se importa... Acho que é o terceiro ou quarto tema mais importante. Isso mesmo, ele se importa com saúde e, em segundo lugar, é emprego e renda. Porque a crise do coronavírus fez isso, entre outros problemas também. Então, o brasileiro hoje ele se preocupa muito com a fome.
ele se preocupa muito com o emprego, ele se preocupa muito com pequenos empreendimentos. Então já mudou. Aquilo que foi estourado em 2018 já não serviria para nós agora. Então, se você não tem um plano, o que você falou, além do teu discurso moral, você pode se dar bem agora, ser um estouro, e daqui 2 anos você não servir mais, porque você não tem base. Você não construiu algo mais sólido, em cima de necessidades que não mudam. No Brasil, são históricas, não mudam. Saúde, educação, emprego e renda não muda. Se você trabalha nessas bases, você pode não ter milhões de likes, mas você sempre vai ser bem-vindo, você sempre vai estar falando de coisas que são importantes, por mais que você não esteja estourado, que você sabe que hoje o comunicador político, ele convive com essa dificuldade. Às vezes o seu cliente quer likes, comentários. Sim. É isso que ele quer. Eu falo, você quer ser famoso ou quer ganhar voto? E o Vitão foi meu aluno, ele sabe que eu falo isso em aula. Né? Pronto. Por exemplo, deputados que estão fora da realidade. Não, mas eu quero milhões de seguidores, visualizações. Você vai ter milhões de votos? Não. Se todas as pessoas que te seguirem, se 80% votarem em você, dá certo? Dá. Então convence quem já está com você, né? Não fica tentando ter essa ilusão de likes, de comentários que não são verdadeiros, de sorteios para ganhar seguidores, porque isso vai até atrapalhar a sua comunicação e muito. Porque as redes começam a entregar o teu conteúdo para quem não tem interesse nele. E isso não vai se converter em voto. Assim como uma empresa faz conteúdo tolo, que às vezes não vai converter em vendas, a gente também precisa converter. E o que a gente faz? A gente não converte em vendas, mas a gente converte em votos. Então, o meu foco, a primeira coisa que eu desiludo o meu cliente, você não precisa de seguidores, você precisa de convencer as pessoas que estão com você. Primeiro isso. Porque se quem está com você, acompanhando nas redes, nos grupos, nas comunidades, não te compra, não é o desconhecido que vai te comprar. E não compra, não vende, né? Porque a dinâmica também, a gente tem que perceber que não é só dar like, comentar, engajar no processo político, é ter coragem de falar, de vender o seu cliente depois para o círculo social dessa pessoa. E eu acho bacana que você me trouxe aqui um pensamento nessa perspectiva, né? A fama, que é o que muitos buscam, ela é temporária, né? Ela é factual, momentâneo ali. A legitimidade é uma construção. E esses políticos velhos que estão aí a mandato após mandato, eles são legitimados. E buscar essa legitimação, que é o nosso trabalho de fato no marketing político. E foram legitimados fora das redes sociais. Sim, foram legitimados pela atuação, pela prática. Não é por dar discursinho bonitinho para ganhar like e bater palma, cara. Então o que a gente percebe muito hoje, que eu vejo que essa complicação, é que a galera tá tão alucinada para ser famosinho, achando que isso converte depois em engajamento, mobilização e voto, que não se preocupa em fazer um trabalho de legitimação. E aí um exemplo que para mim, não sei qual é o seu ponto de vista, quero saber agora, claro disso, é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um samba de uma nota só. Ele é o cara que surgiu por conta do combate à corrupção, e que agora, na perspectiva de se candidatar à presidência da República, ele não consegue convencer ninguém de nenhuma outra pauta. Parece até porque ele não adaptou o discurso dele. Não adaptou o discurso, ele é ruim de prosa pra caramba também. Mas se ainda se não fosse ruim de prosa, você conhece alguém que olha pro Sérgio Moro e fala, esse cara vai arrumar emprego no Brasil? Esse cara vai melhorar a saúde do Brasil? Não, ele é um samba de uma nota só. E tem também uma outra questão que a gente leva muito em consideração na hora de fazer conteúdo, a produção de conteúdo, é a identificação. Então, assim, você pode, como brasileiro, já ter passado pela fase de identificar nesse personagem que você está falando da política, um super juiz, um cara que era diferenciado, porque a gente quase não conhece o nome de juiz, mas você conhecia o nome dele. A partir do momento que ele sai dessa identificação, ele não conseguiu engatar com outra. Você não imagina o cara da saúde, você não imagina também o cara do emprego e ele ainda renda. Perdeu a identificação de juiz. Entendeu? Só que agora ele quer ser juiz numa outra posição. Então você tem que prestar atenção nisso. Se você sair, até quando você vai galgar outros espaços, isso é muito importante. Você pode ser um excelente vereador, um puta presidente de casa, só que você tem que ver se você escala para prefeito, se você não perde isso. E aí você pode perder, inclusive, comprometer o que você está fazendo hoje. E ficar sem mandato. E ficar lá sem mandato. Bom, muita gente consegue fazer isso e faz bem feito, mas muita gente não. É por isso, eu já observei não só aqui nesse estado, como em outros estados, muitos históricos de prefeitos de vereadores que foram vereadores 4 mandatos, 5. E quando vira prefeito, é um prefeito
sem resultados, ele perde o amor do povo. Por quê? Porque ele quer continuar na mesma toada. 20 anos fazendo a mesma coisa, é complicado você dar o reset. E legislativo é uma coisa, executivo é outra. Completamente. O próprio presidente é um exemplo clássico que você está falando. Entendeu? É outra 7 mandatos de deputado, vai para o executivo e... Justamente, você tá ali na cadeira do legislativo, você tá batendo, pedindo, reivindicando. Às vezes uma fala sua, você não faz nada ali, assim, no sentido, ó, você tá aqui. Você traz uma demanda importante para a população, basta você usar isso aqui bem usado. Usou seu microfone, você deu voz pro povo, você pode ir para casa tranquilo, vai dar um vídeo ótimo, você não precisa editar nada, botou no ar, quem assistiu é isso aí, vereador. Quando você está no executivo, você apanha, aí você leva. Então, se você não tem essa mudança de comportamento, você sofre muito. Então, ele sai de juiz para ir para presidente, é uma diferença de visão de mundo, de identificação muito grande. Então, as pessoas o identificavam como um super juiz, mas não identificam como um super gestor. Então, ele ficou... Aí, como ele hoje ele não é um nem outro, ele ficou sem identificação. Outro personagem que eu quero a sua avaliação também, que para mim é o cara que, ele perdeu o timing demais, gente. João Dória. João Dória, que hoje era para ser o pai da vacinação no Brasil. O cara que peitou o Bolsonaro com a Coronavac e aprontou o Zé Tele, começou a vacinar o povo de São Paulo. Mas João Dória não conseguiu emplacar, tanto que ele está com dificuldade de viabilizar a candidatura dele no próprio partido. Mesmo já tendo feito aquelas prévias malucas lá, e assim, não está tendo o suporte que ele precisaria. O próprio Roberto Freire já falou que ele não é o candidato da federação, não. Não, pois é. E João Dória, que vamos lá, né? Vamos lembrar a história do João Dória. O cara começa para valer em 16 com a pegada de não sou político, sou gestor. Em 2 anos ele dá um carrinho por trás do Geraldo Alckmin, que era o padrinho dele, e vira governador de São Paulo. Foi um salto imenso. E aí agora o cara quer ser presidente, mas ele não consegue criar uma imagem sólida. Tanto que nem em São Paulo ele consegue ter E o que eu acho mais estranho é assim, não sei se você conhece a história dele por completo. Conheço uma parte, que eu já falei muito que mal. O povo fala que ele é o cara do Si, cara, e ele foi um cara que saiu muito de baixo, né? Ele começou como entregador numa agência de publicidade. Não, meu pai dele sempre foi rico. Mas ele começa como entregador numa agência de publicidade, aí ele vai crescendo lá dentro até ele virar o de baixo dele é um de baixo especial. Tanto que o pai dele é o cara que criou a data do Dia dos Namorados do Brasil, o naipe do Miguel. Ele sempre esteve envolvido no ambiente político. Ele foi acho que da Agetura uma época, a Agetura que era uma agência de turismo nacional. E muito nacional. no campo das ideias, Sim. muito no campo das ideias, né? Mas eu não entendo porque é um cara que tem grana, né? Porque agora tem grana. Ele tem São Paulo na mão, o governador de São Paulo, velho, foi prefeito de São Paulo, e o cara não conseguiu se viabilizar, mesmo tendo todo o conhecimento de marketing que ele tem, porque ele tem muito conhecimento de marketing. Tem, de televisão, de dinâmica, de comunicação. Tem uma experiência. Então eu não entendi, sério mesmo, não sei qual é a sua leitura sobre João Dória. Eu acho que ele também teve um azar, não sei se a gente pode falar de azar, mas assim... Ele bateu o pé e falou que a Coronavac era vacina e tudo. E acabou bate na mesa no comércio, não vai ficar bravo. Já danou pra gente já. Ele já me falou pra não bater na mesa. Acabou que a Coronavac foi considerada ali a vacina, digamos que menos eficaz. E eu acho que isso também afetou, cara. Se olhar nas redes sociais, principalmente... É porque conseguiram vender essa leitura. Sim, porque protege também. Tanto quanto as outras. Concordo você não também. tem um índice que justifique isso. Não, pra assim, mim é aquilo, vá com a vacina, meu irmão. Qualquer tá ótimo. Até Sputnik pra tomar com vodka. O lance é... Ele perdeu o timing. Ele não conseguiu se estruturar. E aí acho que uma coisa bacana que você falou, Márcia, ele não se estruturou politicamente para o tipo de disputa que ele quis meter a cara. Uma coisa que eu me impressionei muito quando o Dória ganhou a primeira vez para governador de São Paulo, para prefeito, e aí depois ele foi para governador, né? No meio já ele deu um salto imenso. E quando ele ganhou para prefeito, eu fiquei impressionada com uma coisa. Ele tinha redes sociais e todos os comentários de um prefeito de São Paulo eram respondidos, todos. Todos os comentários, nós estamos falando de 4 mil, 5 mil, 6 mil, todos os comentários eram respondidos. Aquilo já me deu uma lição. Né? E todos os lugares que eu trabalho eu levo essa regra. A gente responde todos os comentários. Ah, mas são 1.000, a gente responde todos os comentários. Né? Ah, mas são 2.000, a gente responde todos os comentários. Ah, mas é 1, a gente responde todos os comentários desse 1. Né? Uma pessoa, é um voto, é uma família, é um cidadão e a gente responde. É uma crítica, a gente responde também. Né? Comigo a gente não apaga comentários, a não ser que sejam muito baixos. Aí, por favor, né? Rede social não é terra de ninguém. A gente tem muita dificuldade de implantar essa ideia de que rede social não é terra de ninguém.
O Dória, a gente observa um salto muito grande e muito rápido. Só que quando ele foi escalar novamente, ele já não tinha apoio e estrutura que ele tinha lá no começo. Para você ver que a comunicação, ela é muito importante, super, mas ela não é tudo. Eu sempre falo, quando eu dou mentoria ou faço treinamentos, eu sempre falo uma coisa. Nós fazemos muita coisa. Nós da comunicação fazemos muita coisa. Mas nós não fazemos uma coisa, a política do político. Isso você pode construir uma narrativa, você pode construir uma super história, você pode ter uma puta equipe, mas a política do político você não faz. A ação, a atuação. Você não faz. Política. A política do político é a estrutura, é a base, é a parceria, né, a rede que ele tem. Isso só ele pode fazer. E quando alguém vai te vender uma comunicação, se te fala algo além disso, a pessoa não está falando a verdade. Você é experiente, você sabe disso. A política da pessoa, se ele escolhe um caminho diferente ali no meio do percurso, você tem que se adaptar, mesmo sabendo que ele não tomou um bom caminho. Mas a política dele só ele faz. Quando ele faz o segundo salto, que ele tenta escalar novamente, que é o que está acontecendo agora, você já vê a imagem dele diferente. Já teve uma desgastada. Inclusive, eu observo que o embate é algo muito positivo, às vezes, na comunicação política. Muito legal, porque te dá visibilidade. Mas o embate, ele é algo muito arriscado. Você não sai de um embate quando você decide, não, a gente vai fazer um embate de ideias, a gente vai fazer um embate de personalidades. Você não sai dali em cima do muro. Ou você sai desgastado, ou você sai bacana. No embate ridículo, Dória e Bolsonaro e filhos, aquela brincadeira da calça apertada, no momento que tem gente morrendo. O Brasil, eu vou falar do Brasil porque o mundo todo, mas eu vou falar da nossa realidade, o Brasil em luto. O Brasil com medo, o Brasil com fome, o Brasil fechando o negócio. É de partir o coração você ver a pessoa fechando uma pizzaria de 40 anos, uma pizzaria familiar, um restaurante familiar. Aí você me vem com o embate de, o calça apertada, eu sou mesmo, eu não sou, aquela brincadeirinha, tudo tem momento, né? Tudo tem momento. Um país em luto não deveria ficar assistindo esse tipo de coisa. E esse time também vai para a comunicação, apesar dele ser um gênio da comunicação, mas ao comprar a provocação, ele entrou numa coisa que estava desgastando o próprio provocador. A ironia no momento errado. Que aquela dinâmica, não discuta com um idiota, porque ele vai te levar para o campo dele. Se fosse um outro momento, eu diria, mas você tem que sacar como é que as pessoas estão, como é que tá a energia das pessoas. Tá para isso? Para esse tipo de embate? Né? Se você usa calça apertada demais ou você não usa, é isso que a gente está querendo? Por mais que seja válido o embate, mas é uma coisa assim, se esse tipo de atitude está desgastando o meu concorrente, por que eu vou retribuí-lo? Então ele comprou um desgaste, se você for prestar atenção, ele espelhou algo que está prejudicando o presidente. Ele espelhou e trouxe para o nível de comunicação dele algo que não tinha, esse sarcasmo. E eu acho que isso também prejudica muito. A gente está saindo de uma crise muito grande, inclusive emocional. Né? Porque quem não perdeu alguém, conhece alguém que perdeu alguém. Se você não perdeu, mas seu amigo perdeu, sua esposa pode ter perdido, um parente seu perdeu um conhecido. Então, assim, nós perdemos pessoas e isso é muito doloroso. E esse tipo de conversa é como se rebaixasse a dor do consciente coletivo. Então, eu acho que isso desgasta também. Eu acho que tem outra coisa também que você citou. Quando o Dória salta de prefeito para governador, ele ainda não teve um tempo ali para ter sofrido o desgaste. Pronto. Agora, quando ele vai saltar de governador para presidente, ele já tá ali há 6 anos. 6, né? 6 anos. Né? Então, agora sim, ele viveu o desgaste, além do que ele teve algo amplificador, que foi a pandemia. E ele não estava preparado para lidar com esse desgaste interno no estado de São Paulo, pensando no país, né? Porque assim, como que o cara que tá desgastado em São Paulo vai ser candidato a presidente do Brasil? Não tem lógica alguma. O cara, se ele faz um bom trabalho em São Paulo, pronto. Ele é o presidente. Pra você ter ideia, o Janones empatou com ele. Um cara que está surgindo agora, um deputado federal. Para mim é um ilustre desconhecido esse Janones. Que fala muito sobre renda, sobre o auxílio, o corte do auxílio, a continuação do auxílio. Ele conseguiu empatar.
Pra você ver o tanto que o Dória desgastou. E ele era uma grande promessa. E aí não teve gás. Esse André Janones, o Globo fez uma brincadeirinha, uma enquete pra ver se você conhecia os pré-candidatos. Aí parece que esse cara foi eleito na onda da greve dos caminhoneiros. Eu nem sabia disso. Não, eu desconheço completamente. Mas uma pessoa que eu conheço, que muita gente foi conhecendo agora na CPI da pandemia, porque teve uma atuação destacada pra caramba, tem um puta de um partido, e ainda assim tá dando traço, e eu queria entender, eu quero a sua leitura sobre isso, Márcia, se tem a ver também com um pouco de sexismo, de ambiente machista. Simone Tebet, gente. Simone a mulher Tebet, não aparece, ela pontua nada, ela dá traço, ela é do MDB, ela teve uma atuação destacada pra caramba recentemente, que teve holofote. Ela foi fala candidata bem, à presidência do Senado também, não foi? Ensaiaram, mas já deram um carrinho por trás dela medonha ali, que ela não teve nem, né, ela nem pôs a cabeça pra fora direito. E aí, boa lembrança essa. Então, assim, o que é? É um boicote a Simone por ser mulher? Porque nós estamos falando do MDB. Não é um partido que eu fundei aqui na rádio junto com o Vitão. É o MDB, gente. E parece que nem o partido tá mesmo botando fé no negócio e trabalhando em prol disso. Isso é uma coisa muito clara, né? Os candidatos, inclusive os pequenos, como eu acabei de falar do Janones, eles estão indo com tudo, botando a cara mesmo. A gente observa como, inclusive, a Simone foi uma das primeiras lançadas oficialmente. O primeiro lançamento oficial que eu vi, com o discurso e tudo, foi dela. E na onda da CPI, quando tava no Só auge. que a gente vê o seguinte, é como se a campanha não começasse, né? A campanha de verdade, nós estamos em pré-campanha. Mas a gente sabe que existe uma natureza de uma campanha muito forte agora, né? Antigamente, a campanha durava 3 meses, hoje em dia ela dura 30 dias, então a gente começa a fazer comunicação voltado para a pré-campanha e não existe. E eu acho muito interessante a tua colocação, porque é o que a gente acabou de falar aqui. É um perfil sério, é um perfil que traz muito dessa limpeza vou usar esse termo, da molecagem, desse acusa, não acusa, quem que é, tu não é, e quem usa calça apertada e fulano não bobo, essa brincadeira boba que já tá muito cansativa. Isso é quinta série B, como a galera fala. Pois é, já tá muito cansativo, né? A pessoa vai pra presidência, mas assim, a quinta série não sai dele, e isso tem uma repercussão. Ela sofreu na CPI a questão acho que foi o ministro da CGU, que chamou ela de descontrolada, não foi? Inclusive falou, fica quietinha, uma coisa assim. Eu sei que rolava falou, acho que foi o ministro da CGU que falou pra ela reler as coisas que ela não tava sabendo. Não, que ela estava também descontrolada. Que ela estava descontrolada, porque as mulheres, elas ficam descontroladas, assim. Se você altera a sua voz porque você é homem, você precisa entender e aceitar isso. Que você, quando altera a sua voz, você altera a sua voz porque você tem autoridade para isso. Você está impondo uma situação de que você tem conhecimento e que deve ser considerada. Você é posicionado. Você é posicionado. Quando você é mulher e você faz isso, você é histérica. Tá? Mas se você não faz, então você não é uma profissional que se impõe, você não é líder. Então, o que é ser líder quando você é mulher? Se você fala mais alto, em um momento de crise, você é histérica, você é descontrolada. Mas se você não fala, você é a Marina, então você não se posiciona. Pois é, e aí você me trouxe aqui a lembrança da Dilma. Eu sempre fui muito contrário à forma de fazer política da Dilma. Mas com o tempo, e estudando e analisando a Dilma e a maneira como ela era retratada, a misoginia contra ela foi gritante. Pronto. A Dilma não podia fazer nada, que ela era histérica. Capas de revista, né? Porque ela falava mais firme com alguns ali, a histérica, a louca, não sei o quê. Eu falei, cara, se fosse um homem, o presidente hoje em dia fala que vai dar porrada na cara de jornalista e tá tudo legal. E outra coisa, vamos falar sobre como a imprensa era recebida pela presidente, com toda a gentileza. Trocando receitas, inclusive. Não, isso mesmo, com toda a gentileza, né, na casa, nos momentos dela. Teve um momento que a gente percebia, e é engraçado que eu não vejo ninguém falando sobre isso, era óbvio que a presidente vivia dopada, que ela tomava remédio, era claro isso, até porque a pressão que ela estava passando do meio para o fim era insuportável, né, tanto é que culminou no que culminou, mas a gente percebia que ela estava com o jeito do olhinho piscar, não é? Ela estava medicada. Quando você vai assistir, eu fiz isso, e analisar o trabalho dela como ministra, você vê uma mulher brilhante. Ela tinha um conteúdo,
Mas a gente sabe que ela errava no jogo de palavras. Tem vídeos dela, inclusive, eu dou muita risada. Beleza. Mas o que não é uma prerrogativa dela por ser mulher, por ser adulta, porque tem uns caras que falam umas bobagens. Eu nunca vi a imagem de um presidente de pernas abertas num tanque de gasolina de um carro. E a gente viu isso acontecer. Quando a gasolina era 2,60, né? Tá batendo 8 pau agora, a galera não tá fazendo nada. A imagem da Dilma, de pernas abertas, e o tanque de gasolina ali no meio das pernas dela. A mulher, ela carrega muito isso. E isso é uma coisa, assim, muito, muito desgastante. Sempre na desconstrução da imagem da mulher, a sexualidade dela é o foco da coisa. Sempre. É com quem ela vai pra cama, é a imagem da mulher que é boba, é a imagem da mulher de pernas abertas. Você vê que a presidente foi uma presidente sem companheiro, ela era divorciada. Mesmo assim, existia essa vulgaridade na desconstrução da imagem. E a agressividade com que se fazia isso era diferenciada. Era diferente, vai muito pro corpo, vai muito pro físico. E se você imagina, se a presidente passou por isso, você imagina outras mulheres que estão na assessoria. Recentemente aconteceu agora com a vereadora Camila Rosa, se não me engano, da Aparecida de Goiânia, que inclusive vai vir aqui, viu? Tô convidando, ela vai participar com a gente. Ótimo, que legal. E isso saiu em muitos lugares, assim, de comunicação política do Brasil inteiro, e que tocaram nesse assunto. É uma coisa absurda. Quando ela está ali, ela tem uma autoridade, né? E ela tem uma autoridade que o colega dela do lado também tem, o colega dela que grita, que bate na mesa, que se joga no chão, que chama pra porrada, ela também tem. Mas a voz da mulher incomodou o colega ao lado, né? E ele desligou o microfone dela e falou o quê? Quando você me respeitar, eu ligo de novo. Se tiver algo mais machista que isso, você me perdoa, né? Se isso se fosse o Vitão lá do lado, você ia fazer isso. Não, eu vou desligar, quer dizer, é como se ele estivesse tentando adestrá-la, ó. Quando você me respeitar, eu ligo, mas quem botou ela lá não foi ele. E citando o que você disse, a Simone mesmo no dia da confusão lá no Senado, ela falou uma coisa muito massa, que ela fala assim, você não tá falando com qualquer pessoa, você tá falando com a senadora da República. Aí, lembra quando eu te falei da arrogância feminina? Como a chefe de fulano de tal é arrogante? É porque ela precisa toda hora falar que ela é, inclusive quando ela é senadora. Você imagina quando ela é só chefe de sessão. Então, assim, porque o homem, ele não precisa ficar toda hora falando que ele é, mas a gente precisa. A gente precisa ficar falando toda hora, mas eu já fiz isso 10 vezes, eu já vi isso acontecer, olha, eu já assisti isso, olha, eu estou na minha prerrogativa de líder da equipe. Essa é uma repetição que a mulher tem que falar. Então, às vezes, fica cansativo para quem ouve. Se fica cansativo para quem ouve, você imagina para quem fala. Sim. Trabalhar fazendo isso. Se uma senadora precisou fazer isso. E o perfil da Simone, ela é um perfil até aqui muito sério, né? Ela vem de uma família tradicional, uma família da política, mas ela não tem na história dela nada que justifique ela não ser um perfil excelente para esse ano. Um perfil excelente. Mas o próprio partido não a lança, você observa? Não a lança com agressividade, como você citou. Não é um partido qualquer, nós estamos falando do maior partido de bancada. E ele não lança com a agressividade de comunicação, de grupos. Ela está ali, como se fosse um enfeite, um troféu do partido, mas que não é para ser levado tão a sério, a ponto de marcar um território para negociar. Não tem. Você vê? É como se tivessem lançado ela para isso, não para ganhar, mas para fazer uma outra coisa. Pois é, mas aí eu tava lembrando que em 2018, Márcia, que até mesmo o Meirelles, o MDB não empolgou com a candidatura do Meirelles. O Meirelles foi candidato porque pagou do bolso dele, porque tinha grana pra caramba. Porque se ela fala assim, o MDB foi lá e foi o MDB e parará, não foi nada, cara. O Meirelles fez a campanha dele do jeito que ele quis. O MDB já tem um tempo já que... Tá nessa pegada, né? É morno, né? É uma coisa bem morna. Então aí, de fato, é uma Parece coisa que falta um pulso firme de quem é o presidente nacional do partido, chegar lá, aglutinar as pessoas e falar, vamos embora. Às vezes não é intenção, tá? Se entenderam enquanto um partido parlamentarista e estão a fim de ficar nesse rolê. Porque pra mim só pode ser isso. Porque a maneira como eles estão, e olhando até pra Goiás agora aqui, né? Se eximindo do embate pelos executivos, eu acho isso tenso. Mas acho que em muitos estados o MDB é muito forte no executivo. Cara... Eu não consigo lembrar um. Qual que seria? Que eu honestamente falo assim, cara, quem são os governadores do MDB que são pujantes? Não lembro. Pode ter município, sim, mas aí que tá. A gente falou no programa passado.
a política regional, local, ela é diferente da política nacional. Muito. E os partidos são completamente diferentes. Não, e até quando você pega da capital para o interior, muda drasticamente. Sim, é uma mudança absurda. O sim. nível de paixão, de compreensão, é muito diferente. É tudo muito diferente. Quando você faz política na capital, que você vai para o interior, é uma realidade absurdamente diferente. Vamos lá, então. Esse ano eleitoral, um ano que a gente está aí vivendo as tensões, as angústias, as frustrações do que foi a eleição de 2018, né? E o que foi desencadeado em nível político de lá para cá. Pejorado aí com a pandemia também, que zoou o plantão de todo mundo. E você, enquanto uma mulher política, na perspectiva de estar atuando mesmo, né, na seara política, seja bastidor, seja na questão partidária, como é que você está enxergando esse ano para as mulheres? Olha... Vai melhorar? Será? Vai ter mais mulher eleita? Você sabe que eu tava vindo pra cá e o Uber me perguntou isso? Ele perguntou, moço, você tá indo pra onde? E eu falei, tô indo dar uma entrevista. E eu sou super conversadeira com o Uber. Aí ele tentou me vender 3 bombons porque ele faz direito. Aí eu comprei os bombons. Aí a gente tava conversando, ele, nossa, mas você vai dar entrevista de quê? Aí eu falei, de quê? Nossa, você deve estar louco. Aí eu falei, de quê? Aí ele foi e me fez essa pergunta, achei interessante. A curiosidade sobre a minha entrevista passou, ele falou assim, moça, você acha que para as mulheres as coisas melhoraram? Ai, gente, quando a gente fala do direito da mulher, se as coisas melhoraram, toda melhora conta. Toda melhora conta. São melhoras lentas? São lentas, mas toda melhora conta. Tem algumas ações que a gente observa que elas acontecem, mas elas não acontecem. Como assim? Elas acontecem como forma de justificativa, mas elas não são reais. Quando se tornou obrigatório 30% de mulheres nos partidos, a gente sabe que isso foi burlado. Você sabe que isso é burlado até hoje. Inclusive pelo Partido da Mulher. Pois é, eu lembrei disso agora. Lembrei disso agora. Isso é burlado. Eu já ouvi frases desse tipo, assim, passando em reuniões muito grandes. Olha, a gente vai te colocar, mas não trabalha. Não trabalha porque lá eu tenho uma outra pessoa. Então, como que você coloca uma mulher e fala não trabalha? Você não tem uma candidata real. Você tem uma mulher lá para você poder colocar 3,3 homens. Ok, quando uma mulher cai, eu perco 3,3 homens. Só que, a partir dessa lógica, o que começou a se ver? Começou a se ver mulheres, muitas, a grande maioria, de uma minoria, que não recebiam um centavo de dinheiro para fazer sua campanha. Não eram reais. E aí, olha só como é recente. Em 2018, que começou a se falar e investigar a quantidade de mulheres que são candidatas e não tem um voto. Nem o delas. Inclusive, isso deu um rolo, a investigação que envolveu o ex-ministro do turismo lá, o Marcelo Álvaro Antônio, de Minas Gerais, que virou nada naquela investigação. Descobriram mesmo que teve rolo, teve ali desvio de fundo partidário e nada acontece feijoada, não virou nada. Entendeu? Então, assim, é uma melhora? Nossa, sim, é uma melhora, mas é uma melhora real? Aí eu parto para o outro lado. Como não é real, essa inserção não é real, a gente tem muita dificuldade de compor chapa. Porque as mulheres também não têm esse interesse. Elas entram e questionam assim, mas eu vou ter algum emprego depois, né, para eu poder ter esse desgaste? Ou assim, o meu marido vai entrar pro time, se alguém ganhar. Sempre tem que ter isso, porque ela não é uma candidata real e ela não se vê dessa maneira. Por quê? Porque são incentivos que não são reais. Se ela encontrasse um partido que dissesse, chama lá seu marido e a gente traz seu pai também, e a gente vai conversar, e qual é a sua comunidade, eu vou lá, eu vou te lançar, com certeza outras mulheres iam se espelhar. Mas como não é real, você tem dificuldade de encontrar mulheres que têm interesse em ser candidatas reais, competitivas. Em 2018, foi ontem. Hoje, o que acontece? Na divisão de fundo partidário, as mulheres e os negros contam 2 vezes. Não é isso? Com a mudança que teve na última reforma eleitoral, setembro, outubro. É muito recente. Isso é um incentivo real? É um incentivo legal, mas é um incentivo real? Ou o fundo partidário só vai ter como lucrar mais para poder investir realmente em outras pessoas e as mulheres e os negros ficam compondo?
Então, tradicional para inglês ver. Entende? Então eu te falo assim, são mudanças. Ok, são mudanças que vão ficar registradas na história. Mas elas são reais? Nós vimos crescimento, tá? De 3% em mulheres que foram eleitas. É uma realidade que muda a passos curtos. Eu até separei para você que em 79 as mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. Em 79, gente, tem 43 anos só. Aí a gente fala de política para as mulheres, é aquilo que eu falei lá no começo. Se você não acredita que existam diferenças, mas não diga que não existe. Você não acredita? Tudo bem, que às vezes é uma realidade muito longe da sua. Mas não diga que não existe. Então, esse tipo de colocação que nós fizemos aqui durante o programa mostra que as mulheres têm espaço, mas não são espaços reais. Uma mulher para chegar hoje e bancar a própria campanha é difícil, né? É difícil. Hoje em dia, que já vai se começar, os partidos veem que isso é um problema. Não, a gente tem que bancar a mulher também, o material dela, botar um dinheiro na conta dela, ela gastar isso. Tem prestação de contas de campanha de mulheres que tinha conta de luz e de água. Entendeu? Porque ela não comprou um santinho. Ela não pagou nada. Ela não fez nada. Não teve dinheiro. Ela não fez campanha. Ela não fez campanha. E se ela recebeu alguma coisa, outro que gastou na sua própria campanha. Então, são incentivos que existem, mas eles são de verdade? Eles são reais? Eu não entendo como que a gente não conversa sobre isso em outros lugares, porque em outros países a gente vê esses debates já na escola. Eu ia levantar esse questionamento por que é tão lento, né, cara? Agora, acho que foi no Chile, não foi que o parlamento fechou 52% de mulheres para 48% de homens. Não, e você pegar também a própria composição do ministério do Boric, é absurdo, assim. Por exemplo, você tá inseridas mulheres, você tem uma pessoa muito mais miscigenada. Você falou tudo. Vai nas casas de lei daqui. Você vai nas casas de lei daqui, Márcia, eu vou encontrar muita mulher? Muita. É a maioria? É. Vai para a composição dos gabinetes. Os primeiros salários são de homens, mas o operacional são as mulheres, que fazem requerimentos, que conversam com as comunidades, que fecham o gabinete, que chegam cedo, que trabalham domingo, que trabalham no sábado, que fazem acontecer, que fazem atendimento, que organizam ações sociais. Mas os gabinetes, normalmente, têm as lideranças. Os 3, 4 primeiros salários são de homens. Raramente, hoje em dia já se vê. Né? Eu conheço pessoas que já têm ali metá e as mulheres têm ótimos salários. Mas é raro, normalmente você vê, e gente nova. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, mas esses são treinados pelos antigos. Pode procurar, quem tem esse sistema das operárias, ele vem de um sistema, ele vem de dentro de um partido, de um sistema e de pessoas que o treinaram, que são mais velhas e mais conservadoras. Eu vi uma foto que eu recebi de um partido que fez uma reunião muito importante. Nessa uma reunião muito importante, tinha uma mulher que era uma assessora. Ela não era política. Então, você vê, tem muita mulher. Mas ter muita mulher não significa que a coisa muda, porque ela não tem voz. Ela não tem posição. E quando ela tem posição, essa posição é questionada sempre. Então, a gente tem um problema nesse sentido. Eu acho que existem muitos incentivos que não são reais. Entende? Eles são lançados como leis, como regras, os partidos aderem, mas como não há mudança na mentalidade da liderança feminina, isso se esvai. O partido precisa cumprir, ele precisa cumprir. Então começa, coloca uma, coloca outra não quer, aí, porque o partido precisa pensar, não, se uma mulher minha cai, eu perco 3 homens, Sim. que às vezes já tem voto. Já tem história. Então, ele precisa de mulheres assim. E falta, viu? Falta muito. Eu não vou falar só que é um problema dos partidos. As mulheres também não se colocam nessa posição de liderança, de competitividade. Não, eu vou para ganhar, sabe? Elas já entram para não ganhar. A gente conversou já aqui no programa sobre isso com a Ava Santiago, com a Carol também do Procon. E é uma dinâmica social que tem que ser repensada, né? Para além de todo o contexto político. E aí eu sempre bato na tecla de que os partidos políticos são as instituições menos democráticas da democracia. Então, os caras que querem, de fato, fazer o seu papel social de inclusão das mulheres têm que fazer um trabalho prévio, um trabalho de formação de militância feminina, de base, de auxílio, de formação, de apoio. E você falou uma coisa muito bacana, de chamar os machos da família dela, inserir no contexto também, para poder se sentir fortalecida, né, robustecida pela família, porque, de fato, se eu fosse mulher, eu não ia nem fudendo.
cheio de coisa pra fazer, tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de menino, ainda vou meter a cara pra ficar o tempo todo me questionando pra eu ser mulher. E você lembra que a gente falou ainda agora, a mulher ela já sabe que ela é julgada diferente. Sim, né? Então a tua aparência é julgada. É desleal e desigual esse processo. Se você não tem uma rede de apoio, é complicado. Sim. Toda exposição é dolorosa. Toda exposição é dolorosa. Se elas sentem isso dentro das empresas que elas trabalham, que são bem menores do que o sistema que a gente está falando, imagine no sistema eleitoral, que você já entra para apanhar. Você já entra preparado, sabendo como é que acontece. É complicado, é intimidador demais. Tem que haver uma mudança social. Real. Mudança social, real, de fato. Eu não falo da mudança política que eles tentam escamotear de vez em quando, não. Mas uma mudança social, real, de formação, de politização, para que então a gente possa ver esses frutos, né? Essa atuação mais realista das mulheres em pé de igualdade, com participação em condição, de fato, de alavancar as carreiras. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, nossa gravação de hoje. Só para dar um dado aqui, 3 governadores do MDB atualmente. Helder Barbalho Filho, do Pará. Aí, o filho, você já sabe por quê. O Renan Filho, das Alagoas. E o do quadradinho aqui do lado, Ibanez Rocha, que é o único franco atirador que entrou no rolê por causa da sorte de 2018. Vamos ser bem honestos. Mas o Jader e o Renan, você sabe por que é que eles ocupam a cadeira, né, do executivo ali. Então, para eles no MDB valia nada a época da candidatura. Aquela história do eu não roubei, eu herdei. Pois é. Márcia, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter trazido essa visão tão pragmática do processo político, né? Dessa perspectiva que de fato mas há de uma forma ainda muito, né, subliminar, talvez, muito difusa, que é a atuação de fato das mulheres no contexto político, seja na assessoria, no marketing político, seja também enquanto pleiteadoras de mandato. Né? Espero que a gente possa ter mais conversas, né, como essa. A gente vai ter programa ao longo do ano, né, dependendo do Vitão aqui. E eu espero que a gente possa depois avançar aí nesse papo, até para a gente poder cada vez mais trazer mulheres e inseri-las nesse debate, que eu acho que é fundamental. Eu que agradeço pela oportunidade, amei a conversa também. Eu converso muito com mulheres do Brasil inteiro que fazem o que eu faço, fazem comunicação política. São mulheres que mudaram de profissão, são mulheres que compraram a ideia. E tem uma especialista em liderança feminina, a Priscila Sá, que ela sempre fala disso, que essa geração que nós estamos falando, esses grupos de mulheres, são as mulheres que trazem um livro grosso. A gente tem que ter muito conteúdo para oferecer. A gente já tem que chegar você já tem que chegar muito mais preparado que todo mundo para você ficar na média, tá? Então, assim, é muita batalha para a gente poder oferecer algo de qualidade. Em especial, valorizar o homem que está do nosso lado. Eu acho isso fundamental. Você valorizar as mulheres que estão com você. Você incentivar que as mulheres cresçam com você. Não suas concorrentes, mas suas parceiras. E valorizar os homens que compram essa ideia. Não dividir, mas somar. Porque hoje a gente já vê homens que passam a perceber realmente. Tem algo diferente aí. Tem um preço que eu não percebi, que a minha colega de trabalho carrega aqui, eu não carrego. Às vezes a angústia que você percebe na sua colega de trabalho é isso, é porque é puxado para ela. Homens que percebem isso, e ao invés de separar, porque a gente vê também uma corrente do feminismo que faz essa separação. Não, aqui só tem mulher. Não é aqui só tem mulher, porque a gente está lutando justamente contra os ambientes que só tem homens. Então, é você comprar, é vender essa ideia e observar os homens que têm voz e que compram essa ideia também. E isso faz com que a gente chegue mais longe. Essa oportunidade que você está me dando mesmo é uma oportunidade que não é qualquer radialista que já faz comunicação política como você faz, que acharia interessante. Mas é interessante hoje. Lembra quando nós falamos de pautas que são do tempo? Essa é a nossa pauta do momento, né? Essa é a pauta que se conversa em Brasília, essa é a pauta de quem quer vender cursos de comunicação política, de como fazer isso, de como fazer assessoria, de como entrar e falar com o prefeito de nariz erguido, né? Porque você tem muito livro grosso na costa, você tem resultados para oferecer. E a oportunidade é muito especial, eu agradeço, amei a conversa e estou à disposição. Maravilha, e assim, esse espaço é um espaço bastante plural, a gente sempre deixou isso bem conversado aqui, né, com o pessoal da rádio. Por mais que o nosso podcast ele é independente, mas ele tem uma ligação com a Rádio Terra FM, que tem mais de 40 anos de estrada, e a gente está muito atento a isso. Então, as pluralidades têm todo o espaço aqui no Política da Terra, pode ter certeza que a gente vai
cada vez mais trazer mais gente diferente, de correntes ideológicas, de gênero, de número e de grau. Que bacana. Vitão, Parabéns. Brigadão, te agradeço. Mais um pra conta, mesmo com essa voz desgraçada de feia, mas chegamos ao final do programa de hoje. Semana que vem tem mais. Com certeza e tomara que semana que vem talvez ao vivo, quem sabe. Pois é. Que chique. Pra receber xingamentos ao vivo, críticas. É isso aí. Chamar nós de comunista, safado, Eu tô aqui pra vagabundo. botar a cara no sol, minha gente. Mas Também se não. alguém ligar falando, eu prometo que eu vou tentar ligar logo depois pra defender. Isso é importante, senhores políticos, senhoras políticas, isso chama engajamento e militância. isso aí. Aprendam conosco. Beijo pra vocês, até semana que vem. Valeu, gente.